Boa noite, minha gente. E aí, meu povo? Eita glória, sexta-feira abençoada essa aqui. Olha, alguém vai estar dizendo o seguinte: já é sexta-feira? É, minha gente. O tempo passou muito rápido, o final de semana chegou e ao vivo nós estamos entrando aqui na TV aí da sua sala ou do quarto, talvez na sua área de lazer agora, você que está na Serra ou aí na Fazenda ou em casa na região de Fortaleza, na região metropolitana, aonde você estiver, muito obrigado pelo carinho da audiência quando você libera aí a oportunidade de fazermos parte da sua noite, trazendo sempre os melhores convidados aqui. Na tela da TV, canal 25.1, ao vivo agora. Boa noite para você, obrigado pelo carinho da audiência. No YouTube, no nosso canal, olhe nos meus olhos. Eu estou aqui olhando nos seus olhos, Renatinho Soares, desejando uma noite especial e já pedindo para que você compartilhe a nossa mensagem também, enviando agora para o maior número de pessoas que você conhece. Em todos os grupos, grupo do colégio, do trabalho, da faculdade, grupo daquela turma que fala de política, outros do condomínio, manda para todo mundo aí, entra no grupo, até para quem estava deixando de falar com você, obrigado esses dias, não sei, faz muito sentido você enviar e já também aproveita para fazer o pedido de perdão aí. No rádio, ao vivo, nós estamos nos 92.1 da Rádio Líder, ao vivo nessa hora, e você pode estar no seu deslocamento, saindo de Fortaleza, pegando a estrada para ir aí, a cidade agora que você vai fazer o seu passeio, não é? Nós estamos para mais de 80 cidades através do rádio, para um mundo sem limites através da internet no YouTube e para a TV na região de Fortaleza e Metropolitana também, agora falando muito, pertinho de você sempre. Eu sou o Renatinho Soares, o seu amigo, e hoje eu tenho o prazer de receber um amigo querido que eu marquei na agenda, contei a hora para chegar esse tempo aqui, porque eu sei que faz muito sentido, é muito especial, e eu recebo com muito aplauso e com muita felicidade, um coração cheio de gratidão, meu amigo pastor Marcos Barrivieri, um querido que tem muita história para contar, fala em alguns idiomas, tem a sua descendência italiana, aí também vai contar tudo aqui, é pastor do Ministério Novidade de Vida em Fortaleza. Nossa, que felicidade receber o senhor aqui, meu amigo, muito obrigado. Verdade, Renato. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui. A gente já se encontrou nos bastidores, Verdade. Né? A gente se encontrou vários Missões, eventos, né? de vários temas, sempre ligado à igreja, ao reino de Deus, uns mais com confusão, outros momentos mais menos de paz, de alegria, de celebração. Verdade. Mas aí conseguimos marcar essa agenda agora. Uma alegria para mim estar aqui também, porque eu fico feliz de estar aqui com você e estar contribuindo naquilo Muito que a gente bom. puder para abençoar as pessoas e tentar alcançar um pouco aqueles com o que Deus fez na nossa vida. Verdade. Muito bom. E tem um jeito todo especial, um coração generoso, uma leveza no comunicar, uma família linda, muito trabalho, e é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui. Todos os nossos convidados, quando vêm a esse lugar, nós não preparamos um roteiro, nós não preparamos uma trilha, um radarzinho onde essa pessoa vai sentir. Não. É bem aquilo que eles têm guardado no seu coração e que são ministrados pelo Espírito Santo para falar a você. Você é muito especial, pode ter certeza, porque trazer o pastor Marcos aqui com a agenda requisitada, olha, negócios em 8 países, que acontece ao mesmo tempo de forma simultânea, e ele emprestar um tempo desse para vir compartilhar, é o próprio Deus que escolheu a nossa audiência para receber o que o senhor tem para compartilhar no dia de hoje. Eu já quero começar perguntando aqui, como é que é a história do pastor Marcos Barrivieri, me corrija. Barriviera. Como é que é essa história de chegada à Fortaleza, sendo sabedor eu que o senhor é paulista? Me conte um pouco. Bom, Renato, é muito bom ter esse formato livre, porque a gente acaba sendo conduzido pelo Espírito também, contando um pouco da nossa história. Então, vou começar a contar um pouquinho. Eu sou paulista e me converti já há mais de 30 anos, foi em 94, essa data a gente nunca esquece, ali, feriado de Corpus Christi, de 1994. E minha conversão foi um processo muito forte com Deus. E a partir dali, já com 2 anos de convertido, como minha conversão foi muito forte, eu fui morar em Uberlândia. Não ainda necessariamente enviado pelo ministério, apesar que eu nunca fui só pastor e nunca fui só empreendedor. Eu sempre fui os dois ao mesmo tempo. Então, uma característica que acompanha a minha vida por sempre, até hoje eu tenho negócios, eu sou o CEO de um grupo
multinacional grande. E também sou o pastor titular aqui em Fortaleza da Novidade de Vida. Então, essa sempre foi a minha dinâmica. Sim. Eu fui enviado, por exemplo, para Uberlândia a negócios. Eu fui abrir a Autotrac lá, que era a empresa de telecomunicações que eu trabalhava, aquela empresa do Nelson Piquet, Sim. de rastreamento via satélites. Mas, ao mesmo tempo que eu fui enviado, eu ainda era novo, na fé, 2 anos, mas meu pastor já me desafiou a abrir ali uma célula. Na época a gente nem chamava de célula, não tinha esse negócio, e aquilo virou uma igreja. E eu fui sendo levantado, treinado, discipulado, já em campo, Sim. sendo enviado. E ali a gente começou a igreja, isso, eu fiquei 4 anos mais ou menos lá. A igreja chegou a ter ali 200, 300 pessoas, a gente já estava consolidado. E aí apareceu a oportunidade de vir pelo negócio ainda, de vir para Fortaleza. Sei, você é bem antigo aqui, né? Sim, nasci Lembra na uma cidade, história moro que aqui. lembra uma história que tinha que teve um roubo, uma fuga no presídio. Sim. E aí sequestraram os bandidos para fugir, pediram sequestraram um frei bispo, eu não lembro quem Dom era. Aloysio Lochaiden. Ele. E Cardeal aí, do Ceará. isso. E aí na fuga, naquela época, a Autotrac estava começando. E o Tasso, que era o governador aqui, ligou para o Nelson Piquet, que era o dono da empresa. Sim. E falou, sei que você tem um sistema de rastreamento via satélite aí, os caras estão pedindo os carros para fugir, e eu vim para cá para instalar os equipamentos nos carros dos bandidos. Rapaz. E vim, e foi um sucesso, porque da casa, o Tasso gerenciou, pegou o pessoal, os bandidos, e o Tasso se interessou e falou, eu quero colocar esse sistema na polícia. Então, aquelas bolas brancas que você vê em cima dos carros da polícia, aquilo mantendo em rastreamento via satélite, é um sistema que eu vim implantar aqui, por isso eu mudei para Fortaleza. Olha aí. Lá em 2000. Veio trazer uma solução na primeira vinda. Solução de trabalho, de urgente, negócios. emergencial. Nessa época eu já estava em destaque dentro da Autotrac, porque eu já tinha implantado projetos de sucesso lá em Minas, então eu já estava começando a minha carreira profissional também deslanchar muito dentro do próprio grupo Autotrac. Já tinha projetos grandes como no Grupo Martins, que é o maior atacadista lá, já tinha feito projeto na CEMIG, energia elétrica, e vim para cá para fazer esse projeto da polícia e, obviamente, abrir a filial da empresa aqui. Só que, na verdade, eu digo que eu sou um empreendedor disfarçado. Na verdade, eu sou mesmo crente, é filho de Deus, é um cristão enviado para abrir o reino. O meu disfarce é de CEO, às vezes meu disfarce é de outra coisa, mas quando você tem realmente um impacto com Deus... Eu gostei disso aí. A sua vida não faz sentido. É até engraçado, né? Hoje a gente tem negócio em vários países e minha esposa sempre esteve junto comigo no ministério, à frente e tudo. E aí a gente está, por exemplo, na Guatemala, onde a gente tem negócio. Certo. Aí a gente vai lá para fazer palestra para franqueados. Daí um pouquinho eu já vejo ela ministrando com alguém de lá, já tem alguém chorando, já alguém levando para Jesus, volta lá, já metade se converteu. Aleluia. Ou seja, realmente eu não falo isso da boca para fora. Eu tenho essa visão clara. Eu sou enviado de Deus. Muito bom. Então, onde eu estiver, para mim não tem essa diferença de estar pregando ou estar fazendo negócio. Para mim é a mesma coisa, desde que o objetivo disso seja levar pessoas para o reino. E isso a gente vive na prática e foi o que aconteceu aqui. Eu cheguei aqui em 2000, mais ou menos, 99, fundei a empresa e abri a igreja na minha casa. Paulista meio tonto, eu queria morar na praia, né? Aí cheguei aqui, fui morar lá na Praia do Futuro. Rapaz, um apartamento deslumbrado grande. Deslumbrado com a a beira-mar. Meu amigo, isso aqui é o céu na terra, barato Paulista o aluguel. com frio lá de menos... Barato o aluguel, um apartamento desse não pode ser, não sabia da maresia, não conhecia nada, queria morar na praia. Fui no apartamento lá, o primeiro ano, aí descobri a maresia, acabou com as minhas coisas todas. Só durou um ano. Os móveis, os ferros, os metais... O bom... O apartamento era grande, tinha uma sala grande. A sala virou a igreja. Aleluia. Fundei a igreja na sala da minha casa aqui. Muito forte. E ali minha esposa ganhou o prédio inteiro. Aleluia. Começou literalmente na sala da nossa casa, a gente saiu dali, fomos já depois de um ano. Aí já a igreja já era muito grande, já devia ter tipo umas 8 pessoas assim. Eu gostei aí dessa aí já era, visão profética. Né? Aí a gente abriu nosso primeiro espaço, que foi eu sempre trabalhando. Na verdade, quem abria a igreja, quem trabalhava, eu era o pastor de domingo, tá? Porque quem tava na frente intercessão, cuidava das pessoas e ganhava fogo era minha esposa.
Não tinha como ter manutenção se não tinha membresia, se não tinha sustentação, se não tinha frente. Então você precisava guerrear muito ali. Como a gente começou a igreja do zero mesmo, eu pregava, tocava violão, fazia o apelo e ela era o reto projetor, na época não tinha nem data show, reto projetor, cuidava das crianças, intercessão e tal. Minha amiga era tudo. E aqui era muito essa época. Então ela ia fazer a intercessão, abria a igreja, levantava, cuidava das pessoas, ministrava. Quando tinha que fazer a ministração com homem, eu ia fazer, mas eu fui por muito tempo o pastor de domingo e ela que realmente levantava a estrutura do ministério. Obviamente que a gente começava a levantar os líderes e iam estruturando. Mas aí foi ali na Santana Júnior, primeira igreja. Dali a gente ficou uns 2 anos. Ficava perto de quê ali na Engenheiro Santana Júnior? Sabe onde é ali o Ari Santo Inácio? Santo Inácio não. É Irmã Imaculada, é um colégio vermelho? Não. Fica mais ali, perto do Parque do Cocó. Tá. Tem aquele colégio grande, é o Ari de Saúde, que a base deles é ali. Era um pouquinho do lado esquerdo, onde tinha um negócio que ali era, eu acho que era Telemar, por muito tempo naquela parte de cima. Uma igreja lá depois também, a igreja do Nazareno, alguma coisa assim. Agora, verdade. Era ali. Eu fui antes da igreja do Nazareno, era só a parte de cima. Então tinha que abrir a porta. Aquelas histórias todas, ficamos ali uns 2 anos. Depois eu vim para Lídia Brígido, Torres Câmara. Aí já era um pouco mais centralizado aqui. Também pegamos um imóvel lá, era uma cozinha, limpamos tudo, arrumamos. Depois dali mais uns 2, 3 anos, fui para Lídia Brígido, onde já era um lugar maior, onde hoje é o nosso centro de treinamento da empresa. Sim. E depois o nosso grande sonho, que foi onde a gente está hoje, é um projeto de vida que eu vou detalhando um pouco mais. Claro, uma igreja linda. Aí foi o sonho, aí tem muita história. Essa contação desse primeiro momento que o senhor traz aqui, só faz entender quem está do outro lado, é que não é na força do braço do homem para conseguir avançar dessa forma. Ele não estava fazendo um trabalho dentro do seu pensamento ou da sua vontade, do egoísmo, da vaidade, porque, de certa forma, acelerava para conseguir construir o propósito que Deus tinha ali, mas, da mesma forma, também dava uma canseira, né? Porque vê que demorava para crescer o trabalho, como é que é. E você, com tantas responsabilidades na empresa, nos negócios, também tinha uma hora que ficava meio cansado. Se não fosse Deus, tinha parado no meio do caminho. Renato, hoje, olhando para trás, fica fácil entender algumas coisas. Mas o interessante que eu queria falar para você que está nos ouvindo. Deus sempre vai te dar sinais, direções, confirmações, palavra profética. É que a gente muitas vezes não entende. Hoje, eu entendo como Deus falou e me direcionou lá atrás. E na época eu nem entendia muito bem. Vou te dar um exemplo disso aí. Você usou um texto bíblico. Certo. Que foi o que Deus falou lá atrás comigo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Só que na época eu não entendi. Por quê? Porque essa palavra foi dada por Zacarias a Zorobabel. Perfeito. Na época, eu em oração, ainda aprendendo a discernir a voz de Deus. E quando eu vim para cá, e Deus colocou um texto e falou no meu coração, o Espírito Santo, olha, você tem o espírito de Zorobabel. Eu rejeitei, falei, negócio de Babel. Que Babel? Eu quero ser Davi. Eu quero um protagonismo melhor, assim. Que Babel. Que não tenha uns 2 movimentos, que seja... Imaginei que Babel não era nem de Deus. Babel era confusão da minha cabeça. E confusão também. Porque a palavra que Deus me deu foi pelo mesmo Zacarias, depois Zacarias 8 disse, e muitos virão de várias nações congregar em Jerusalém, buscar o Senhor do deserto. Forte. Essa é a palavra que me trouxe para cá. Forte. Demorou 20 anos para se cumprir. Rapaz, segura aí, bem rapidinho. Olha o tempo, gente, como é importante. Eu vou estar aqui pescando sempre e trazendo para ficar mais quentinho o que o pastor está falando e dizer a você que você pode compartilhar, porque é muito forte. Nós estamos aqui no começo do nosso programa, na TV, quem chegou agora, obrigado, boa noite, tá? Aí no rádio ouvindo, o pastor Marcos é um querido de Fortaleza e você talvez já tenha visto algum vídeo dele rodando nas redes sociais, ou então você já foi até a igreja e não sabia que ele era o pastor presidente ali na Novidade de Vida de Fortaleza. O pastor Marcos Barri Vieira é esse querido que tem muito para compartilhar com a gente e está falando que para o tempo do start da promessa demorou 20 anos. O senhor estava aí no calendário de Deus da paciência também. Olha como foi essa transição. Novamente foi uma proposta de negócios, porque eu vim aqui abrir a empresa. Sim. Porém, Deus sempre confirma. Eu sabia que eu ia começar a igreja aqui também. E aí acontece aqueles sinais
sobrenaturais. Não, tipo, uma semana depois que eu já estava acertando para vir para cá, meu pastor me ligou. Eu tenho um pastor presidente, o pastor que fundou a igreja Novidade de Vida em São Paulo. Ele faleceu, hoje ele é falecido na Covid, ele faleceu, mas a minha cobertura espiritual é a esposa dele, a profeta Marta, que foi minha pastora desde sempre, tá? Eu tive o privilégio de ter um pastor só, graças a Deus. Muito bom. Eu sei que infelizmente não é a realidade de muitas pessoas, não por culpa dela, mas por causa das situações. Mas eu fui um privilegiado, eu tive um pastor só a vida inteira, isso me ajudou Aprendeu muito. no caminho com o mesmo mestre ali constantemente. Cuidou, enviou, zelou, um pastor bom, um pastor íntegro. Então eu aprendi muitas coisas com ele e a cobertura espiritual, no meu caso, ela foi uma conotação muito boa. Importante. A paternidade foi muito forte na minha vida. E aí ele me ligou falando, cara, esse negócio que você me falou aí, porque eu compartilhava tudo com ele, é Fortaleza, né? Ele falou, você acredita que me ligou uma pessoa de lá? Perguntando se não tem nenhum pastor para enviar para lá, que tem um trabalho. Eu falei, nossa, nem deu certo isso aí, mas foi um sinal. Sim, Deus estava conectando as pontas aí para ligar tudo. E aí, Renatinho, naquela época, hoje assim, eu amo Fortaleza, eu amo o Ceará, eu já estou aqui há 25 anos, já virei cearense, não sai daqui de jeito nenhum, não é só se Deus quiser, porque hoje, graças a Deus, eu teria condições de morar em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas o melhor lugar do mundo precisa estar onde Deus te plantou. Demais. Rápido, escuta, peraí, agora isso aqui tem que virar um Reels, um Shorts aí. Ó, com muita simplicidade para dizer o seguinte: eu tenho condição de morar em qualquer lugar do mundo. Claro, Deus deu vitória através do trabalho, muito sucesso em tudo que faz, é excelente. Vai contar e vai entregar tudo. Depois você vai saber quais são as empresas ou os negócios que o pastor tem tocado, não é, na sua vida. Mas aí o que tem mais importante na frase que ele disse é o seguinte: mas se não for no lugar de Deus, onde você foi chamado para ser plantado, não adianta viver. Eu posso dar alguns exemplos disso. A frase que eu falei é: eu poderia morar em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque financeiramente hoje eu tenho condições e até os meus amigos empreendedores não entendem por que eu fico até no Brasil. A turma chega para dizer isso pro senhor? Ô Marcos, por que você está aí ainda, não, e rapaz? quando eles vão na igreja e vê que é no bairro da Sapiranga, fala, rapaz, você é louco de se enfiar num lugar desse. Onde o marcador, Deus não é? nos direcionou a plantar uma igreja num lugar onde nem a polícia entrava na época. Hoje nós pacificamos lá, mas na época nem a polícia entrava. Então meus amigos empreendedores falam, rapaz, você é doido. Por quê? Porque eles não entendem isso que eu estou falando. Eu poderia sim morar, porém, eu dou sempre esse exemplo. Vai adiantar eu estar num cruzeiro? Porque o cruzeiro é um lugar que todo mundo pensa, é um lugar de descanso, né? Sim. Antes nem achavam a gente lá, porque desliga o celular, não acha. Mas eu poderia ficar rodando o ano inteiro de cruzeiro em cruzeiro. E a paz? E chegar à noite e ter a certeza que se meu dia chegar hoje, eu estou salvo. Existe algo que só um cristão tem, verdadeiro, genuíno, eu falo isso para você, que dinheiro nenhum do mundo compra. Aleluia. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de fama. Aleluia. Quando a gente passa por algumas coisas na vida, por exemplo, você está autossuficiente financeiro. Sim. Você pode realmente falar isso. Olha, gente, não é o dinheiro que vai resolver. O dinheiro não traz paz. Uma vez eu fui orar para uma pessoa em Miami, uma milionária. E essa pessoa estava em depressão, me chamaram, eu fui lá. Quando eu entrei na casa dela, eu falei, não pode estar em depressão. Eu nunca vi uma casa tão bonita, Renatinho. A casa da mulher, as maçanetas eram de prata. Olha aí. Era na frente da praia. Eu olhei aquilo e falei, não pode estar de depressão num lugar desse. Comum ao ser humano, né? Olhar e dizer assim, qual é o problema? Eu até brinquei com a minha esposa. Falei, rapaz, tinha um gramado tão lindo. Falei, rapaz, não pode estar em depressão. 2 Ferrari na garagem. Gente, vamos fazer um acampamento da igreja aqui. Sai todo mundo acabou a depressão. Mas ela estava em depressão. Por quê? Porque existem coisas que o dinheiro não compra. Sim. E a paz é uma delas. O melhor lugar do mundo para você estar é onde Deus te plantou. Aleluia. Por exemplo, quando eu chego na igreja, e assim, como eu não sou só pastor, eu nunca fui remunerado pela igreja. Pelo contrário, eu sempre banquei a igreja. Então eu não ganho nada da igreja, entre aspas, aqui, do ponto de vista... Eu ganho... É confusão, eu brinco com a esposa, porque eu cuido das pessoas, eu já tive muitas traições, eu fui abandonado, eu gasto a minha vida ali. Ok. Só que nada preenche o meu coração. Aleluia. Como eu chegar naquele lugar e olhar e saber que Deus fez o milagre que ele fez lá, que ele me prometeu nessa palavra de Zacarias aqui. Forte. Há 20 anos atrás, ele falou assim, ó. E muitos virão de poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos.
e suplicar o favor do Senhor, e assim dirão, naquele dia sucederá que Aleluia. pessoas pegarão nas vestes de todas as línguas, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco. Eu tenho visto isso. Pessoas virem de várias nações, de vários lugares, saber o que Deus está fazendo ali na Sapiranga. Eu fiquei impactado da vez que fui lá. O que está acontecendo? Nós fizemos um evento lá agora, quarta-feira, com o Fernandinho e com a Gabriela Rocha, Sim. deu 5.500 pessoas. Parou o bairro. Tudo o que vocês vêm fazendo ali é algo monumental, eu posso dizer isso. E quem está falando aqui é um jovem senhor de 40 anos que tem muita experiência na cidade. Nasci aqui, vivo aqui e participei de todos os processos criativos de desenvolvimento de arte, cultura, entretenimento religioso. Quando as primeiras ações começaram a surgir, eu posso dizer, talvez tenha mais alguns amigos que viveram essa experiência. Cheguei ali e vi logo a localização de onde é, não é? O ambiente, porque durante muito tempo da minha vida, todo mundo que falava da região, da onde a igreja está ali implantada, a turma dizia, muito perigoso, não vai lá não, nossa, pelo amor de Deus, vai fazer o quê? Não, E não era tem. mesmo. Sim, era. E aí, e quem está dizendo não é o meu senso crítico ou o meu fator de medo, não. Quem está dizendo são as pesquisas que foram mostradas no mapa da segurança mundial, não é? Que aparecia os bairros da região ali da parte sul de Fortaleza e era potencializado muito lá. E eu disse, nossa, e tal. E quando eu chego naquele lugar, amigo, pastor, eu já sou constrangido por um povo de um coração assim, de abraçar, uma receptividade, um amor, um calor, uma paixão por servir a Jesus. O povo envolvido, não tinha limite, não teve limites para os eventos, o Senhor se desgastando de uma forma total. Eu fiquei pensando o seguinte, eu posso dizer isso aqui, pensamento meu. Para quem não conhece o pastor Marcos Barvinieri, vai conhecer agora e está conhecendo um pouco mais da história. Eu fiquei pensando, rapaz, alguém tinha me falado da história do Senhor. Rapaz, mano, por que esse cara não vai Cuidar da vida dele, mano? Olha o tanto de gente aqui, para abacaxi, rapaz, é esse e tal. E aí, mais alguém, eu cheguei, aí fulano de tal me falou o seguinte, olha, tem um trabalho filantrópico social aqui gigante. Esse cara é doido por gente. Esse cara é apaixonado para servir as pessoas. Esse cara... Depois eu vou te contar a história dele. Eu disse, tá bom. E aí, já fiquei impactado com tudo aquilo. Porque o que nós temos visto mais, e me perdoe, o senhor vai continuar, quero que o senhor segure aí. Mas o que nós temos visto muito mais hoje, no segmento religioso, é muito mais a paixão pelo dinheiro do que por vidas. É uma realidade. A hora que você conhecer um pouco mais a nossa história, você vai entender mais. Porque tudo nasce lá do processo de conversão genuíno. Eu não estou falando, não é uma frase de efeito aqui, que quando eu chego na igreja, realizo um lugar do meu coração que cruzeiro nenhum do mundo realizaria. Isso é um fato. Sim. É igual filho. Filho, eu falo que é 20 anos de trabalho forçado, né? Nasce, você trabalha, não ganha nada, é 20 anos. Eu tô nessa fase aí com a garotinha de 13 anos. Agora, alguma coisa alegra mais seu coração do que você chega em casa e ele dá aquele sorriso? Ah, e é tudo, pastor. O ministério é a mesma coisa. Porque você sabe que você está ali fazendo o que Deus chamou para fazer. Isso preenche um lugar no coração que nada mais vai preencher. Aleluia. Não Aleluia. tem como. E então esses amigos que falam isso, poxa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, eles têm esse vazio. Aí eles ficam viajando, buscando coisas para tentar preencher esse vazio e nunca vai preencher. Então você que nos assiste, que nos ouve aqui, literalmente, o maior tesouro, nada muda, nada impacta tanto a vida de uma pessoa quanto Jesus Cristo. Aleluia. Desde que seja uma relação pessoal de verdade, um processo de conversão genuíno. E esse lugar é o lugar a partir do qual Deus vai fazer coisas na sua vida. Aleluia. Porque eu vou dar minha definição aqui de Sim. propósito e chamado. Tá muita gente hoje, principalmente no mundo dos negócios, fala de propósito. Propósito. Parece que se não achar o seu propósito, você tá tudo errado. Para mim, propósito só existe um, que é o mesmo teu, o meu, de Adão, de Eva. Todo ser humano foi criado para ser filho. Muito bom. Filho. O propósito da minha... Eu nasci para quê? Para ter relacionamento com Deus. Para ter um pai. Aleluia. A Bíblia, o propósito bíblico é isso. Sim. Agora, a partir daí, vem os chamados. É Deus te chamando. Lembra? Estava lá Abraão perdido, Moisés perdido. Deus chama. Fala agora. Depois que ele revela, mas quem sou eu? Para onde eu vou?
Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tô te Depois que apresentando o você propósito recebe aqui. a paternidade, que você entende o teu propósito de vida, a partir dessa relação de pai para filho, ele fala, ó, tem um negócio para você fazer ali em Fortaleza. Muito doido isso aí, forte demais. Tem um negócio para você fazer ali naquela empresa. Ó, que foi o caso, você vai ver aqui que Sim. eu ganhei a empresa. Eu fui preparado para ser empreendedor. Eu fui treinado, eu fui sócio do Nelson por muito tempo. Eu fui Deus preparou pessoas para me ensinar a empreender, para me ensinar a ser pastor. Sim. Porque ele sabia na minha relação com ele que eu não tinha capacidade. Ele precisava escolher o bem, aquele que ele entregou as habilitações, as habilidades para desenvolver o trabalho. Porque ele Renato, conhece eu o só coração tinha do um homem. coração disposto. Tá. Nessa época lá em Uberlândia, eu aprendendo a falar com Deus, Deus me tirou lá de São Paulo, me levou para Uberlândia, porque no meio de São Paulo, nessa época, não ia ter como eu crescer com Deus ali. A minha conversão foi forte exatamente porque eu estava envolvido com drogas, eu estava envolvido com Sério, pastor? amizade. Sério, eu nunca fui... Eu sempre trabalhei muito, Sim. mas eu tinha uma vida nessa época bastante envolvida com um jovem de 23 anos, com dinheiro. Então era sexo, drogas e rock and roll. E para continuar tinha que ter uma droga para poder ativar tudo, né? Então, Era o sustento mentiroso. Me tirou de lá, numa outra vez eu venho aqui e te conto esse Sim, início. sim. Que isso aqui dá uma hora, tá? Porque meu processo de conversão foi muito forte. Eu vou querer saber assim. Eu trabalhava na Nestlé, Tá. eu ia morar em Vevey, na Suíça, Uhum. e eu abri mão disso para poder seguir Jesus. Mas isso eu Aleluia. conto numa outra história. Muito bom. E estava em Uberlândia aprendendo a ouvir a voz de Deus, então era 8 quilômetros da Certo. empresa até o hotel que eu ficava. Eu fiquei morando no hotel 1 ano lá. Oh. E eu não pegava o táxi, obviamente a empresa pagava para mim, mas eu ia a pé 8 quilômetros, porque lá era muito, não tinha problema de segurança, né? Uhum. E eu olhando para o céu para aprender a ouvir a voz de Deus, ia falando com Deus. E Tava ele me falando apaixonado. essas coisas aqui, ó. Aleluia. Vou te levar um dia, vai acontecer milagre, vai chegar, você vai te levar para tal lugar, vai acontecer isso. Naquela época, sinceramente, eu achava que eu estava meio doido e que não tinha essa percepção que eu tenho hoje. Mas, voltando aqui, eu cheguei aqui, Ah. e por que a gente foi lá para Sapiranga? Ah. Eu comecei a trabalhar, abri o ministério já estava até bem. Nessa época a gente já estava ali na Lídia Brígido, já tinha uns 3 cultos, eram 2 cultos, com 400, 500, 600 pessoas cada culto. Estava feliz, estava bem. Mas minha esposa sempre foi muito ligada à obra social. E ela já começou a fazer um trabalho quando a gente chegou aqui atrás, ali no Castelão, Sim. com travestis e crianças abusadas. E todo dia ela chegava em casa chorando, cara. Era aquela história assim. Forte. É porque... não sei se você sabe como funcionava lá, mas assim, a criança fica escondida, aí para os caminhoneiros, os clientes, né? Sim. R$10, cara. Aí pega a criança escondida, aí a hora que ela via aquela... E a gente, com pouco recurso que tinha, começamos uma creche lá no Janguruçu, no meio do lixão ali, na confusão. Ela conseguiu uma casa lá na Rapaz. comunidade, e era cheio de drogado e limpo, e começa o trabalho, só que era limitado. Claro. Aí... eu já estava melhor, nessa época eu já era um diretor da Autotrac, a gente já estava melhor financeiramente, eu bancando como podia. Sim. Mas ela falou, cara, isso aqui é muito pouco, a gente precisa mais, eu vou começar um negócio, minha esposa. E esse negócio virou a Sobrancelha Design, que é a Olha multinacional aí. de beleza que a gente E tem nós hoje. vamos falar sobre isso. Na daqui a época eu falei, tá bom, pouco. É. você me ajuda? Eu falei, eu ajudo. Ela falou, só tem uma coisa, o que a gente ganhar aqui é tudo pro reino. Você disse isso? Ela disse para mim, Que doido, hein? ela falou, o que a gente ganhar aqui é tudo para eu fazer a minha obra social aqui, é para o reino. Ela disse, eu vou aqui, Deus está me dando um sonho. Sempre você me ajuda, ela falou. Caminha Porque comigo. Ela precisava formatar. Tá. Ela Nesse sempre período, ligada à ela beleza. era só a mãe, era do lar ou trabalhava no mercado também? Ela sempre foi advogada, Tá, mas nessa época ela não exercia advocacia, ela era pastora da igreja e mãe. ok. Mas me ajudava muito nos negócios. Por exemplo, RH. Mulher, você sabe que ela olha e fala, vai dar certo ou não vai, né? Tem o detalhe, tem um filho e tem o Espírito Santo aguçado, Ela né? sempre foi o RH da empresa, então Ah. ela me ajudava na empresa, mas o trabalho, a ocupação principal dela era igreja. Nunca ganhou nada na igreja também, fazia com o coração. E a obra social. Só que ela queria crescer. Ela falou, eu vou criar um negócio aqui, você me ajuda? Eu falei, ajudo. E tudo que a gente ganhar, nós vamos colocar no reino. Eu falei, ok. Nessa época, um pouquinho antes, vamos voltar 1 ano antes, 2 anos antes, Deus já tinha me incomodado
que a gente precisava fazer uma obra maior. Eu estava lá na Lídia Bridge, do 2 Cultos, Deus tinha me incomodado, porque eu tinha me conectado com o ministério americano, Sim. o Rei Jesus, e eu, quando entrei naquele lugar, que eu vi a igreja, uma igreja de 7.000 pessoas. Lindo. Cheguei no estacionamento, o povo fazendo isso que você viu lá na nossa igreja, tratando bem. No estacionamento, a pessoa já orou por mim, eu já fui curado. Eu falei, nossa, existe isso aqui? Rei Jesus é do apóstolo Maldonado, é? É. Forte, hein? Que existe Doideira. isso? Aí aquele constrangimento no coração. Meu filho serviu lá por 5 anos depois, ficou lá. E aí eu entrei na igreja e ali eu tive uma visão e Deus colocou no meu coração, você vai construir uma igualzinha essa aqui no Brasil. Capaz. Aí eu falei, eu só vou acreditar porque eu já vi Deus falar umas coisas comigo meio louca, mas mas nasceu aquilo no coração. Chegou no Brasil um tempo depois, eu não tinha muito patrimônio nessa época, a gente tinha uma casa lá no Lago Jacareí. E aí eu falei, Deus está incomodando que a gente tem que construir uma coisa maior. E Deus sempre dá para você, Fê. Aí ela começou a orar, e eu rodando e procurando, mobilizei as pessoas. E um dia eu tô com meus filhos lá entre casa, falei, Deus mostrou onde é. Na internet. Eu falei, como é que é? É aqui, vamos lá. Vocês sempre se moveram muito no profético. Muito no profético. Ela falou, é nesse lugar aqui, ó. A gente pegou o carro e foi lá. Renatinho, não dava nem para entrar, era muito perigoso. Porque lá era depois do depois. Hoje a gente levou asfalto, nós levamos urbanismo para lá, iluminação, mas na época era complicado. A hora que chegou lá, eu falei, Jesus, é isso aqui mesmo? Eu vendi a minha casa, a única que eu tinha, e comprei o terreno lá. Aleluia. Só que, se o terreno levou tudo que eu tinha, como é que faz para construir, né? O primeiro cara que eu chamei para fazer um orçamento ali, que era um amigo meu, um construtor, ele falou, rapaz, a brincadeira aqui para começar é 10 milhões. Pronto, tá aí. Então tá bem facinho agora, porque... O cara disse, você fez tudo certo, Marcos. Né? Agora você se vira nos 30 e à procura de construir. Um ano depois, minha esposa vem com essa história, eu vou criar um negócio. E tudo que for fazer vai pro reino, pra obra social. Eu falei, tá bom, te ajudo, amor. E comecei a sobrancelha design, SD, dentro da Autotrack ali, junto comigo. Eu só elaborava contratos. Forte demais. E fiz uma sociedade com um cara que conhece muito de franquias. Ele veio para esse negócio, ela criou a técnica, começou a formatar, e eu fiz toda a parte do negócio. Ela, da técnica, do desenvolvimento, começou a desenvolver produtos. E eu fiz uma parceria, eu estruturei todo o processo de franquia, trouxe um cara que conhecia muito. Em 2 anos a gente já tinha vendido 80 franquias. Uau, aleluia. E eu só fiz o que eu tinha falado para Deus. Peguei o dinheiro forte. e investi no reino. Aí vem o coração. Segura aí do coração. Segura aí do coração, rapidinho. Mas só para falar, porque muitas pessoas falaram assim, cara, eu tinha inclusive dentro da própria igreja. Porque dava para comprar uma Ferrari. Dava para comprar um não sei o quê. Deus já tinha me ensinado, Renatinho. Isso é Por forte. quê? Porque a minha mulher, sempre o que tinha na nossa casa, o melhor ia para a igreja. Era o sofá, era o tapete. É uma aula isso aqui que nós estamos ouvindo. Era o sofá, era o tapete. Porque tem gente apegada, não é brincadeira. A igreja está precisando, Rapaz. vai para lá. Deus vê o teu coração. E a intenção, né? Que se de uma vive. forma que o homem não vê. Forte Deus demais. vê. Aproveitando aqui o senhor para contar, segura aí, porque está muito forte. E nós estamos falando com o público diverso aqui. Talvez você zapeando no rádio, travou agora 92.1, está ouvindo. Você está dizendo, eu não acredito que quem está falando aí é o CEO, o diretor-presidente do grupo SD. Escuta que tem mais. Se você quiser chegar em casa, correr para assistir no YouTube, vai dar certo, porque o YouTube fica salvo. E aí você vê a hora que você quiser, no caminho, para frente, para trás, voltando. Na TV, nós estamos aparecendo agora em apresentação única, não é? Canal 25.1. No rádio você está ouvindo. O que me chama a atenção são algumas frases aqui, e eu vou sendo ministrado, porque de bobo eu não tenho nada. Eu vou pegando aqui. Eu estou falando com um general do reino de Deus, um príncipe, um homem ousado, que tem utilizado as ferramentas que Deus tem dado em promoção da exponencialidade, da propagação, da divulgação, de difundir o reino do amor do Salvador. E isso é que eu queria saber.
O senhor já tinha vivendo essa experiência de caminhar na trajetória do trabalho, pegando aqui as falas que o senhor estava dando, a liberação profética, a palavra. O senhor já sabia mais ou menos do que ia acontecer? Deus já tinha lhe dito, vai acontecer. Você só precisa ser integral, intencional, viver tudo isso. Ou foi com o passar dos dias, na dedicação que vocês foram aprendendo, que tudo devia ser de Deus, para que Deus desse tudo aquilo que Ele tem para o homem? Muito boa a sua pergunta, porque desmistifica uma grande ilusão que existe na vida das pessoas. Eu até vi uma vez o André Valadão falando sobre isso, perguntaram para ele, rapaz, você sabia que ia fazer isso? Ele falou, comigo é diferente, eu acho bonito quando Deus mostra tudo para todo mundo. Não. A Bíblia diz lá que Deus escreveu todos os nossos dias, Certo. mas a revelação disso é diária. Forte. Deus não vai. Se ele tivesse falado tudo que eu ia passar, porque eu estou contando para você as coisas boas, teve muita luta. Sim. Se ele tivesse falado das traições, os problemas que eu ia passar, eu ia falar, Deus, vamos segurar um pouquinho aí, porque ele dá um norte. Sim. Eu sabia que eu tinha que vir para cá, ele me confirmou, ele me deu uma palavra, ó, vai vir gente lá, eu vou fazer um negócio tão grande lá, que vai vir gente de nações buscar o que você está fazendo. Mas eu não sabia como. Passo a passo, dia a dia, envolve escolhas. É um E ensino. você pode, inclusive, ter escolhas que vai te levar para longe do que Deus mostrou. Sim. É um processo diário onde você vai tomando decisões que vai te levando para onde Deus quer te levar. Aleluia. Então eu não acredito que Deus vai revelar os seus próximos 5, 10 anos dia a dia. Eu acredito que ele vai revelando dia a dia, semana a semana, mês a mês, até porque envolve a vida de outras pessoas. As pessoas também têm livre-arbítrio, as pessoas mudam, existem fases. Paz, que forte isso aí. E Deus vai corrigindo a rota de acordo com o projeto que ele tem para você. Sempre, guarde isso aqui, não é sobre você. Sobre você resolve no seu quarto, você e Deus. Forte. É sobre o que Deus vai fazer com o povo. Rapaz. É sobre o que Deus quer fazer com alguém através de você. A finalidade disso, né? Não é a igreja, não é sobre mim. Eu Não fui o Zorobabel. Sim. Eu fui aquele que obedeceu. Deus fez um milagre financeiro, mas é entre o que Deus está fazendo e vai fazer com o povo da Sapiranga, Forte. com o povo de Fortaleza. Forte. Eu só fui o instrumento. Não é comigo, as minhas angústias, os meus problemas é no meu quarto. Por exemplo, meu filho, o mais velho, não que você conheceu, eu acho que você conhece. Conheço também. Conheço. Ele morou 6 anos nos Estados Unidos. Foi Sim. lá, se formou, eu achei que não voltava mais. E no meio da pandemia ele falou, pai, Deus mandou eu voltar. Deus mandou eu voltar. Eu falei, amém. É um dos caras mais apaixonados que eu conheço por Deus também. Teu menino é osso, cara. Esses 5 anos que ele teve lá, cara, ele teve acesso a muita coisa de um país de primeiro mundo. Ele tinha um carro bom, tinha uma casa boa, Sim. tinha proposta de trabalho, poderia ter se envolvido com droga, com namorada, com... Se guardou. Mas não foi ele. Porque o dia eu lembro que cheguei lá no aniversário dele, eu entrei no quarto assim, foi uma das maiores realizações da minha vida. Era aniversário meu, acho que do meu filho, não sei. Eu entrei, eu estava sozinho em casa, minha casa lá nos Estados Unidos. Eu entrei, e aí a hora que eu entrei no quarto, eu tive uma experiência com Deus. Eu vi a vida dele, do meu filho, todos os dias, 5 anos que ele viveu lá, mas assim, não dá para explicar muito. Eu vi um filme assim, Time Sleep. O quanto Deus foi guardando ele das propostas indecentes, Jesus, das aleluia. coisas erradas. Por quê? Porque a hora que eu entrei, o quarto dele tinha a cama, a Bíblia, o teclado. Rapaz. E eu olhei aquilo, eu vi um altar. Aí Deus falou assim, ó, eu guardei. Você não enviou ele para cá porque eu falei? Você não está gastando seus dias comigo? Eu guardo. O senhor vivia essa vida com Deus constantemente, entregando ele no altar todo dia. Deus, meu filho, Deus guarda ele, protege ele. Esse envio dele para os Estados Unidos não é algo que eu queria. Não foi um plano só assim. Eu vou enviar meu filho porque eu tenho condições financeiras, eu vou enviar. Não tem nada errado nisso. Mas foi um propósito de Deus. E no começo foi difícil para mim, porque eu enviei ele cedo. Ele tinha, acho que 16 anos. Então, essa adaptação, sofri. Eu tive que passar por uma experiência espiritual. Por quê? Porque com 1 mês lá, ele ligou e falou, pai, tá ruim, não quero, não gosto, não vou, sofrendo. Tava ruim, aí eu falei, vou buscar. Aí a minha esposa já diferente, né? Falou, vai nada, porque nós oramos antes, foi um envio, não sei o que lá. E aí eu fui orar e Deus falou assim,
Dó enviar o filho, né? Rapaz. Ei, tá falando, tá mexendo comigo aqui, rapaz. Tô pensando na minha criança. Já entendi, Deus. Ele falou assim, só que você enviou o seu pro bem, e eu enviei o meu para morrer. Eita. Então, aí eu entendi tudo e voltando para cá, chegando aqui no sonho de Deus pra gente. Minha esposa, então, tem esse insight de Deus, acha o lugar, a gente vai lá, vende o que tem, inclusive os filhos participaram disso, depois é um parágrafo que eu posso contar, Sim. porque eles aprenderam de finanças como na prática, dando o que tinha a herança deles para Deus, porque nós envolvemos eles nessa decisão, a casa é de vocês, a gente quer dar para Deus. Vocês vão junto? Faz parte? Junto. Foram e depois eles viram Deus prosperando, enriquecendo, inclusive eles. Legal. Então eles nunca vão ter dificuldade financeira. Aleluia. 2 anos depois, nasce a SD. Para gerar o recurso, eu obedeço a Deus, começo a fazer a obra lá, e a própria SD se tornou, não que a gente está falando aqui, não é segredo e mistério para ninguém, a gente inclusive apresenta isso na empresa. Muito bom. A empresa, hoje existe o Instituto SD, que é o Instituto INDV também, são parcerias. Por quê? Porque a obra social que deu origem à SD, ela antecede a própria SD. Perfeito. Então, a gente fala, ó, na verdade, o que moveu isso aqui, isso atrai muito o franqueado, sabe? Ele gosta porque ele sabe, por exemplo... Tem uma causa social, tem uma bandeira, tem um apelo. É mais do que isso. Por exemplo, os produtos que a gente vende na Sobrancelha Design. Quando compra um produto lá, é 2 pratos de comida. Aleluia. Lá no Instituto. Aleluia. São 400 famílias, mais 10 mil pessoas atendidas, 400 famílias sendo atendidas, tudo nesse estado de vulnerabilidade. Responsabilidade social em primeiro lugar. De verdade. E aí vem algo muito interessante que eu queria falar aqui. Olha como Deus transforma e como isso é muito forte. Você ouviu falar daquele bairro, da questão da segurança, sim. tal. Olha o nosso histórico, quando Deus põe a mão. Nós abrimos a igreja lá e já estamos ali há uns 3, 4, 5 anos. E como eu te falei, a gente passou por 3, 4 lugares antes. Sim. Aqui na Aldeota, Torres Câmara, né? Não sei se é bem Aldeota ali, mas... Aldeota, sim. Torres Câmara. Todo culto mexiam num carro. Era 3 seguranças, os carros paravam, quebrava vidro, mexia com o povo, não deixava virar uma confusão. Lídia Brígido, a mesma coisa, que é ali na cidade dos funcionários, lugares mais bem posicionados. Rapaz. Todo culto, rapaz, não tinha como. A gente colocava 3 seguranças, e parece que é só nas visitas, sabe? Porque o cara não voltar mais. Impressionante, mas colocava 3 seguranças, mexiam com o povo, roubava, quebrava o vidro de carro. Sapiranga, 5 anos. Ocorrências, 0. Louvado seja Deus. 0. Louvado seja Deus. Nós pacificamos o lugar, nós conquistamos o respeito Aleluia. da comunidade, porque Aleluia. a gente levou urbanismo, eu cuido dos filhos deles. A pastora Alessandra, que é uma querida nossa, ela já tinha um trabalho lá naquela região. Antes da gente ir para lá, eu acho que tem muito a ver com isso, ela já cuidou, muitos adolescentes que ela cuidava lá. Que lindo, há senhor. 30 anos atrás, pegou eles com 3, 4 anos no projeto social. Hoje eles são os adolescentes, trabalham com a gente, ajudam, levanta os líderes da igreja. Então, aquela comunidade tem uma história com a própria igreja. O trabalho é relevante muito mais dos feitos presentes, né? Mas da constância. Tudo isso, Renatinho, fechando o que eu estava te falando. Eu não entendi lá atrás. Agora eu vejo Deus encaixando. Então a Alessandra fazia parte disso quando Deus deu a visão para Fernanda de abrir nesse lugar que eu achava que era uma doideira. Quem que vai vir aqui? Já estava ligado com a palavra de Zorobabel, que Deus me deu há 25 anos atrás e que já tinha um negócio preparado para gerar o recurso para isso. Hoje, olhando para trás, é muito fácil. Mas no meio disso tudo aí, se o cara não tiver conectado com o céu toda hora, ele não vai caminhar, não. O medo é muito grande, é marcante chegar no novo, ver tudo descampado, mato, perigo, risco. Se lá quebrava os carros, imagine aqui o que vai acontecer. E aí Deus faz uma mudança radical, leva vocês ali e hoje... Então isso é muito forte. Deus não vai revelar todos os detalhes do teu chamado. Não vai. Mas ele vai te dar um norte, vai te dar uma palavra. E ele vai confirmar com sinais. Cabe a você obedecer. Mas o que é legal? Assim, o que hoje, eu olhando para trás,
a base que isso cria para você crer daqui para frente. Por exemplo, eu quando cheguei lá naquele terreno, que vi aquele negócio, o cara me falou, 10 milhões para começar, porque ali era um brejo, um lodo, né, cara? Ali não dava para construir. Eu lembro que quando começou a obra ali, já tinha ido alguns milhões lá e não tinha um tijolo ainda, porque era só infraestrutura. Porque tinha que colocar umas estacas de 5 metros de concreto só para fazer... Eu falei, coisa de doido isso aqui. E hoje chegar lá e ver que Deus proveu o recurso e ver aquilo pronto, tem vida, as pessoas sendo salvas, você imagina, eu tô dentro de um milagre literal, porque eu mais do que ninguém sei que aquilo ali é impossível. Aleluia. Cara, eu vendi minha casa para comprar um terreno e o terreno foi 0,5% do valor da obra. Então não tem como aquilo ali. Então quando você chega ali, você vê aquele milagre todos os dias, é um empurrão muito grande. Aleluia. É um fortalecimento da fé muito grande. Então não tem coisas hoje que eu olho e falo assim, Deus não vai fazer. Tem coisas que também Deus não tira o nosso... Eu não sou o super-homem da fé. Sim. Eu tenho meus medos. Claro. Eu tenho minhas dúvidas. Mas não é se Deus pode fazer. Minha dúvida é, será que é isso? Será que eu estou entendendo? Eu não quero correr o risco de errar. Será que eu estou entendendo certo? E isso nunca vai sumir, tá? Por quê? Porque a fé implica em risco. Perfeito. Isso é muito bom. Nunca vai sumir. Não pensa que porque eu tenho essa experiência aqui, eu não vou acordar amanhã. Algumas pessoas pensam isso, que eu acordo, o Espírito Santo está me esperando sentado lá na cadeira e fala, hoje você faz isso, isso, isso. Não, não é assim não. Eu preciso me humilhar, preciso me quebrantar. Mas o senhor está falando forte com isso aí. Preciso renunciar. Porque chega numa escala de achar que está confortável, está tudo certinho, tudo padrão, eu confio, eu posso, o dinheiro consegue resolver, a minha influência vai lá e resolve. Mas se não tiver todo dia essa relação com Deus, esse tempo de qualidade, esse mergulho, vai ser um ativista da fé. Vai achar que está fazendo tudo. E Deus sabe, eu vi uma pregação uma vez, falava assim, era em espanhol, falava, el punto de quiebre. Deus sabe o ponto de quebrantamento de cada um. Forte. Você pode estar, não existe estabilidade. Flávio Augusto diz isso no mundo dos negócios. E ele é bilionário, então se ele está falando que não tem... Tem dado certo. O que eu estou falando, se você quiser seguir o seu propósito, que é ter relação com Deus, o dinheiro nunca vai poder estar no meio. Então ele sempre vai te dar desafios. Forte demais. Para testar teu coração. Rapaz. Coisas do tipo, dá tudo, começa uma coisa nova que você não tem condição de fazer. Meu Deus, que doideira. Faz isso aqui que... Uma coisa impossível. Por quê, Renato? Para aquilo que você consegue fazer sem Deus, não precisa de fé. Se você consegue pagar a conta, então não é Deus que está fazendo. Se é normal, por não exemplo, é extraordinário. Eu não preciso... Isso aqui é um celular. Você está vendo o celular, você não precisa de fé. Agora, Deus está aqui. Precisa de fé. Deus está aqui. Então, Deus, ele vai te chamar para fazer coisas que o dinheiro não compra, que a influência não dá e que está acima da tua capacidade. Que vai te colocar numa zona de risco, que pode dar problema, que você pode errar. Sim. Assim como ele falou para Pedro, né? Vem, afundou. Mas ele pegou. Perfeito. E os outros 11 ficaram chupando o dedo e não experimentaram. Hoje, ninguém mais andou sobre as águas. Né? Ele experimentou isso. Coragem... Então, quando você vai... Esse é o meu entendimento. Quando você vai embaixo de obediência, você tem uma palavra, você tem um norte. Mesmo que você errar, arriscando, com um coração íntegro, verdadeiro, não, aleluia, não corrupto, não por interesses, cara, Deus te socorre. Deus te socorre, mesmo que você errar. Muito forte o que você está dizendo. Mesmo que você errar. A turma está fazendo de tudo, pensando de todo jeito para como vai dar certo, não quer saber, não mede os esforços para fazer negociatas, situações, e todo tipo de marmota na linguagem do cearense para tentar chegar a motivação. No lado do sucesso. Mas é a motivação que move. Por exemplo, olha como isso aqui é forte. Ó. Você vê, Ananias e Safira é um exemplo muito forte de motivação errada. Perfeito. E eles fizeram o quê? Eles venderam um campo. Agora, se você lê versos antes, Barnabé fez a mesma coisa. Verdade. Ele vendeu um campo. E ele... são versos antes. É a continuidade da história. Perfeito. Barnabé vendeu o campo e deu aos pés dos apóstolos. Isso abriu portas para ele. Forte. Porque ele fez com um coração generoso, real. Aí, Ananias e Safira viram e falaram o quê? Rapaz, dá coisa para a igreja, abre portas.
Quero o meu. Só que não foi na mesma Com a visão, motivação. no mesmo Eu já vi isso na entendimento, igreja, já vi gente que Ah. vendeu tudo e deu para a igreja e se deu muito bem, porque foi com o coração. E já vi gente que deu coisa para a igreja e... A intenção, o É a coração, a motivação. Isso aí, pastor não vê, mas Deus vê. É. Não tem como. Então, o que me moveu até aqui, o que moveu a novidade de vida até aqui, o que moveu a SD até aqui, de verdade, olhando nos teus olhos, né? Quando você olha nos olhos, um coração desejoso de agradar a Deus. Aleluia, isso é muito forte. Com erros, mas até nos erros eu errei, porque assim, eu falei, Deus, é isso aqui. Entendi errado algumas vezes. Olha, o que acontece? Mas era um coração com vontade de agradar a Deus de verdade. O que acontece é que o senhor está colocando aqui na mesa, expondo, sem preocupação com o limite dessa entrega que está falando. Porque quem está falando aqui é um homem de negócio de sucesso, não é? No Brasil, fora do Brasil, reconhecido, que tem a facilidade de dizer o seguinte: não é do mesmo jeito que o homem natural vai resolver. Não é do mesmo jeito do negócio que você faz. Não é comprando a influência, não é fazendo isso, aqui não. É na confiança total de Deus. É viver o algo extraordinário, é colocar um pé onde não tem nenhum chão. É dar um salto no absurdo e entender que Deus tem um paraquedas ali para guardar o cara. Sabe o que o senhor está dizendo para mim aqui, ministrando ao meu coração? É que eu ainda não fiz muitas coisas que poderia ter feito porque sou muito matemático. Tá? Muito assim, não vou, não vai. Mas o senhor abriu aqui um portal de entendimento para a vida de centenas de pessoas, milhares de pessoas que vão ter a oportunidade de ver esse vídeo. Marcos Barriviera está aqui comigo. Empresário, pastor, pai, homem de sucesso, que tem entendido a voz de Deus e que tem feito aquilo que ele tem dito. Eu vou fazer. O senhor não tem medido esforço para fazer quando Deus tem pedido aquilo que talvez lhe custe muito caro. O senhor tem entendido isso. Mas também tem desfrutado de coisas maravilhosas que homens normais, naturais, que vivem apegados às situações, não conseguem desfrutar. O senhor falou do movimento como é que é? Da embarcação agora me fugiu aqui. O cruzeiro. Não, o cruzeiro, falando de todas essas riquezas, dessas coisas que os homens acham o demais. O senhor está dizendo, o demais, o tudo, o completo, o perfeito, é estar no lugar onde Deus quer. É isso do começo ao fim do nosso papo. É isso. E eu quero trazer um equilíbrio. Tá. Por quê? De um lado você tem isso. Você pode se capacitar o quanto for. Você pode ter o recurso que for. Tem coisa que você não vai fazer sem Deus. Perfeito. Porque não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Muito bom. Por um outro lado, existem muitas pessoas que não se capacitam, que não se preparam para ocupar o lugar que Deus quer que ela ocupe. Davi chegou até o palácio, primeiramente por uma reputação de ser um bom músico. Ok. Então teve momentos da minha vida, e aí tem a ver com as fases da sua vida, que eu queria me capacitar e Deus não permitiu. Porque era um tempo que eu tinha que ser pai, eu estava com um filho novo, eu estava com um ministério novo. Mas teve momentos que eu fui me capacitar. Eu tenho mentores de negócio, eu tenho mentores de... mentor espiritual, não precisa nem falar, né? Sim. Se não prestar conta para alguém, não pode cobrar conta de ninguém. É verdade. Eu sempre tive um pastor que eu prestei conta das coisas e muitas vezes falou não para mim. Se a gente não tiver alguém para falar não, vai fazer besteira. Isso é inclusive no mundo dos negócios. Perfeito. A governança funciona assim. É alguém que... Tem que ter um técnico, um eu teacher, não tomo as decisões um da SD porque eu quero. Eu tomo a SD porque um conselho decide. Tá, estudo, programação, né? Chama de governança. Então eu vejo também que Deus desafia e leva pessoas a se prepararem no campo da política, Perfeito. no campo da educação, no campo dos negócios. Você precisa se preparar, você precisa buscar capacitação, você tem que ter a parte técnica. Perfeito, muito você bom. só não pode... Equilíbrio. E outra, mas eu não tive oportunidade. Aí entra o milagre de Deus, porque eu também não vim de berço de ouro. Eu fui office boy com 13 anos. E com 13 anos eu não tinha nem dinheiro para comer o lanche ali na hora do almoço. Deus foi abrindo as portas. Olha aí. Se você não precisa nascer, você precisa obedecer. Porque até, por exemplo, a minha capacitação, todos esses cursos, especializações, eu sou formado, eu tenho um MBA, mas por muito tempo eu não consegui fazer isso
porque eu estava focado em algumas coisas que eram prioridades para mim, que Deus tinha dado. Necessário, urgente. Só que, dentro da minha jornada empresarial, Deus preparou pessoas para me ensinar melhor do que aqueles cursos. Muito bom. Eu tive o Nelson Piquet como mentor por Muito 25 forte. anos, um cara de alta performance que poucos teriam. Me ensinou muito sobre alta performance, sobre time, sobre liderança, sobre muita coisa. Ok. Eu tive uma outra pessoa de finanças, que era o presidente, o vice-presidente da empresa, que o pessoal até brincava, né? Falava que ele não tinha um coração, ele tinha um HP. O cara era números de cai lá, então Boa. fui capacitado financeiramente. E Deus estava me preparando. Muitas vezes eu achei que isso eram algumas, não esses, Sim. mas outros que foram lixa para mim, que me treinavam Legal. na chicotada, eu achava que era do diabo. Eu acho que alguns até eram, mas serviu para me Preparar, direcionar, capacitar. para me preparar. É. Então tem a parte técnica. Muito bom, muito bom. Tem que saber falar. Muito Por exemplo, bom. eu não poderia ter negócios em 7 países de língua latina se eu não falasse espanhol. É. Então tive que me preparar. E sabe onde eu aprendi? Na igreja. 7 anos conectado com o apóstolo Guilherme Maldonado, só falando espanhol, escutando espanhol, e aprendendo. Então, Muito bom. eu não escrevo espanhol, mas eu me comunico muito bem, falo Mas tudo, tudo faço isso, o senhor negociação. trazendo aqui agora, está dando o entendimento para essa pessoa que está do outro lado o seguinte: vai acontecer um milagre? Ok. Acontecendo o milagre do jeito que você está, sem habilidade, sem o treino, a competência, vai ser milagre? Ok. Agora você está habilitado, preparado, capacitado, treinado, vai acontecer o milagre? Ok também. É isso. Só que no meio do milagre, aonde você está, Deus não está precisando de ajudinha de ninguém, mas o que o pastor está dizendo é o seguinte: como é que você quer viver o milagre da próxima estação, o avanço, o crescimento, não é? A multiplicação de tudo que Deus tem para te dar, o negócio funcionando, a igreja rompendo, tudo acontecendo, se você não consegue nem resolver aquilo que é de obrigação sua, não é obrigação de Deus. Isso não pode ser um peso. Isso é só você não ficar escravo do comodismo. Perfeito. Porque olha só, a minha vida, cara, ela é muito corrida. Porque eu sou pastor e homem de negócio. O homem de negócios, ele trabalha muito de segunda a sexta, e sábado e domingo ele relaxa. O pastor é o contrário. Então, é de segunda a segunda. Sexta-feira, meus amigos empreendedores estão indo passear e eu estou me enfiando na igreja. Segunda-feira, meus amigos pastores estão indo descansar e eu estou me enfiando na empresa. Então, Deus não vai deixar você ficar no comodismo. E ele vai te ensinar sobre descanso, que é uma pauta muito importante. Forte. Então, é só você não ficar no comodismo, é só você não ficar preso na preguiça. Você vai ter que trabalhar, cara. E Deus abre as portas para você se capacitar. Hoje tem muita coisa na internet, você pode ficar especialista em qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa você se especializar na internet. Se ocupa um pouquinho para procurar estudar. Então não é como um peso, mas eu não tive a chance de capacitar, eu não tive a porta. Ainda dá tempo. Dá tempo. É só obedecer a Deus. Por quê? Porque o que você não consegue, ele faz um milagre. Forte. O que você, onde não dá para você entrar, a porta que você não consegue, ele abre. Perfeito. Mas não pode ser irresponsável, nem relapso, deixando tudo na obrigação de Deus para ele fazer. Vai lá, estuda e o que é maravilhoso, Renato, é que eu entendo que tem níveis de bênção de Deus sobre você. Né? Tem o nível da subsistência, tem o nível ali de Deus satisfazer os desejos do seu coração, mas tem o nível dos sonhos de Deus. É uma fase onde você começa a viver não o que você planejou, mas o que Deus sonhou para você. Aleluia. Eu tenho vivido um pouco disso. Por exemplo, eu nunca imaginei ter uma família como a que eu tenho. De ver meus filhos servindo com mais paixão do que eu na igreja. Eu nunca imaginei ter uma esposa virtuosa fosse ser tão bênção na minha vida quanto eu imaginava. Aleluia. Eu não imaginava isso. Eu nunca imaginei alcançar o sucesso de negócios que eu alcancei. Aqui no Brasil não é tanto, a empresa é grande e tal, a gente está reconhecido Fala com um vários pouquinho. prêmios. Eu tenho quanto tempo, Pedro, ainda, hein? O papo já encerrou? Nossa, não acredito, pelo amor de Deus. O papo tá tão bom aqui e nós nem começamos ainda a falar sobre o sucesso da SD Sobrancelhas, mas você pode falar aqui. Vamos lá, eu vou ter mais 2 minutos aqui para a gente contar rápido aqui. Eu estava falando hoje a família, isso. A gratidão que o senhor tem por ver os filhos avançando, negócios, a esposa. Nos negócios, né? Hoje nós somos muito reconhecidos no Brasil, porque nós temos mais de 100 operações aqui, tem operações fora, mas tem alguns lugares que a gente chega aqui, por exemplo, na Guatemala, é marca de luxo, então lá eu sou reconhecido. Então, tudo isso, essas coisas
são boas, projetam, satisfazem o lugar do coração, mas não satisfaz o lugar do coração igual quando eu estou lá, no meu quarto. Aleluia. Ou quando eu chego na igreja Aleluia. e sei, eu estou aqui, falando com Deus. Aleluia. E a hora que se eu morrer agora, só começou, não acabou. Olha, isso é muito forte. Se eu morrer agora, começou. Porque tudo isso aqui é uma preparação. Salomão fala isso, né? Embaixo do sol, nada faz sentido, tudo é vaidade. O que ele está querendo dizer? Cara, se não tiver vida eterna, tudo que a gente está fazendo aqui é vida boba, né? Forte demais. Ou vida boba isso aqui. Você vai nascer, crescer, pagar a conta, Isso. uns vai ter sucesso, outros Isso. não. Hã? Mas acabou? Não é só isso. Não. Se não tiver uma vida eterna, É, não faz sentido essa Verdade. vida. É uma vida muito fútil. verdade. Então, aí a gente pede o medo da morte, cara. Eu ia perguntar agora sobre medo. Qual é o medo que o senhor tem? Você pede o medo, não obedecer. Não é não obedecer, porque eu realmente hoje eu não deixaria de obedecer a Deus se eu soubesse que Ele falou. Mas é não entender o que Ele está falando para eu fazer. Porque eu já entendi que o melhor lugar para você estar é onde Deus te quer. Eu já entendi que sempre a melhor escolha é a de Deus. Ainda que pareça ser tudo errado, forte. ainda que pareça ser um desastre ou que não faça sentido nenhum, a melhor escolha sempre é que o Espírito Santo te direcionar. O homem só vai conseguir estar nesse lugar de entendimento se ele estiver uma vida devocional com Deus, É isso de aí. entrega total. Todo dia indo e pedindo para que Deus clarifique o entendimento e traga a sua vontade, vivendo para fazer aquilo que Deus tem. O senhor falou muito aqui, o tempo excedeu, mas nós temos oportunidade de lhe trazer para um Vamos outro marcar momento versão aqui. 2, versão 3, estamos juntos. Beta, mega, aí vai indo. O certo é que eu gostei demais, porque desde o começo o senhor já falou sobre esse propósito, né? Quando você descobriu o propósito e deu uma chave poderosa, e o propósito é ser filho de Deus. Porque quando você é filho de Deus, você entende a paternidade, você agora sabe quem é o teu pai, que é o Todo-Poderoso, e você pode pedir a Ele tudo, fazendo tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, caminhando na rota que Ele tem para você, você vai ser filho e não vai ser bastardo. E só guarda isso aqui para a gente finalizar. Moisés estava nessa dúvida. Ele falou, quem sou eu? Não sabia quem ele era. Ele nasceu no Egito, Sim. Eu sou hebreu, minha mãe, como é que era isso aqui? Ele estava confuso na sua identidade. Aí Deus aparece para ele e fala, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele, tem um pai. Nasceu. Forte. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Sensacional. Propósito. Ele teve um propósito. Aí Deus falou, bom, agora que você já sabe quem você é, que eu tô aqui, você sabe que eu tô pai, isso aqui lá, vem cá, tem um povo ali pra gente livrar. Aí já é o chamado. Aleluia. Aí que não é um só, que daí são vários. Mas é tudo a partir da sarça ardente. Forte É demais. a partir da tua comunhão com Deus, do teu propósito que nasce. O que não nasce do teu propósito é a coisa que você inventou. Amigo, sensacional. Pedrão, o tempo estourou, né? Agora eu vou fazer para fechar aqui. E queria que o senhor respondesse. O senhor confia no senhor? Confia em você mesmo? Nunca. Maldito homem confia no homem. Muito Durante bom. a pandemia... Eu queria saber se ia dizer assim, eu confio, pode deixar que aqui eu confio. Durante a pandemia eu preguei 1 ano esse texto, porque aqueles que confiavam na ciência, na força do próprio braço, quebraram a cara. Verdade. Então eu jamais confiarei em mim. Tá convicto você do outro lado que foi uma aula hoje, algo tremendo e poderoso nesse nosso programa de sexta-feira. Eu só tenho a desejar a você um final de semana abençoado, onde a graça, a misericórdia, o perdão, o favor, o amor de Deus te visite aí, estabeleça sobre você os céus de Deus, sendo instalado dentro da sua casa, do seu coração, para que você tenha ainda um desfrute dessa sexta de forma poderosa e seja muito abençoado. Porque não acabou a noite ainda não. Meia-noite é que vai terminar a sexta-feira para começar um dia. E se tem uma promessa de Deus para sua vida no dia de hoje, aguarda que até meia-noite ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Amém. E eu desejo um final de semana abençoado aí, um sábado maravilhoso, um domingo visitando a igreja, celebrando em nome de Jesus. Pastor Marcos Barriviera está aqui. Um professor, um treinador habilitado para trazer experiências hoje para a nossa audiência aqui. Muito obrigado. Uma alegria, estamos juntos, vamos marcar a versão 2, Sim, 3. sim, quero o senhor aqui no programa sempre. Para edificar as pessoas, é para isso mesmo que Deus chamou a gente. Maravilha, muito feliz, desejando a você uma noite excepcional. Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Eu volto segunda-feira no rádio, lá na Rádio Líder 92.1, 10 da manhã. Segunda-feira aqui também eu tenho um compromisso com você, 10 da noite. Domingo tem uma reprise especial para você assistir. Tchau, tchau, minha gente. Boa noite.